Nós estamos abrindo esse bloco do nosso programa e olha, eu quero que o nosso editor coloque aí o sino para badalar, porque já é tradição do nosso programa, quando a gente tem dificuldade de trazer ou juntar as pessoas para virem aqui bater um papo conosco, e esse é um feito inédito aqui, né? Dr. Celso Afonso Gonçalves, Dr. Marcos Alonso Garcia da Unilesa, finalmente consegui trazê-los aqui, Dr. Celso, obrigado pela visita. Eu que agradeço. Até para encontrá-los em terra tem sido difícil, vocês têm viajado muito em congressos, Trabalha um na sala do lado do outro, eu comecei a conversar com ele hoje, faz 2 dias que eu não consigo falar com ele, que a sala é um do lado do outro, Você não dá vieram tempo. recentemente de congresso, né, de oftalmologia, congresso nacional de brasileiro, né? O congresso Brasília, brasileiro, né? Foi em Brasília, é isso mesmo. A gente esteve lá, né, lançando o livro do Dr. Kimball Matos, né, isso foi em agosto, ali vocês já falaram pra gente, né, estavam já com a reserva, né, para participar do Congresso Nacional, e o Congresso Nacional foi agora no meio de setembro, Setembro, é isso? meio de setembro, né? 7 de 4 a 7, não foi isso? Exatamente. De 4 a 7 de setembro. O que teve novidade lá, gente? O que vocês podem contar pra gente que foi apresentado no Congresso? Foi um Congresso que dividiu situações, teve grandes novidades ou não, Dr. Celso? O Congresso Brasileiro ele tem um desenho de muita troca de experiência entre os médicos, né? Grandes novidades, assim, eu acredito que foi um aparelho de tomografia de olho novo que está chegando. Ainda não tem liberação na Anvisa, ainda não dá para ser usado, mas a gente vai ter a capacidade de fazer uma tomografia do olho humano de forma muito mais específica do que hoje, mais abrangente, né? Então acho que o Dream OCT, que eles chamam, né, que foi uma das grandes novidades, mas é um congresso onde você tem muita troca de experiência, né? O Marcos participou de umas sessões de cirurgia refrativa bastante interessantes, né? O pessoal trocou muita experiência. O interessante desse congresso são exatamente, né, as situações práticas, né, Marcos? O brasileiro particularmente assumiu esse perfil, né? O próprio Kimball, que você conheceu no lançamento do livro, que hoje ele está muito engajado no Conselho Brasileiro, eles acreditam que o Congresso Brasileiro deve ser a grande referência para o jovem oftalmologista, para o residente de oftalmologia, ter uma oportunidade para trocar e interagir com o cirurgião experiente. Isso é a sessão que eu participei, eu achei muito bacana, porque você fala o seu assunto e você senta e a mesa vai acumulando os outros colegas que vão falando os próximos assuntos, porque tem algumas cirurgias que têm uma série de doenças interligadas. E assim, o público jovem tem uma possibilidade de pegar o microfone, de fazer pergunta. Interagir. E todas as sessões foram acompanhadas de sessões de vídeo cirurgia ou vídeo exames, para que a coisa não fique tão monótona, né? Aquele modelo que a gente estava acostumado, que era de um indivíduo fazendo uma palestra, aquilo vai dando lugar para aulas menores de 10 minutos e interagindo, e você fica sentado no palco para interagir com a aula do que vem. Eu achei muito interessante. Eu gostaria que na época que a gente fosse residente, porque na época que o seu sítio era residente, se você quisesse alguma coisa a mais, a gente tinha que esperar aquele cara famoso, conhecido, palestrar, e quando o cara saía, fazia Tem ali um minutinho com ele. Para você conseguir ganhar, ter uma empatia, para ver se você conseguia visitar o serviço, ver ele operar pessoalmente, né? Essa coisa valia, às vezes, mais do que o congresso. Eu comentava com vocês que, na minha opinião, eu acho que as pessoas vão concordar, um dos maiores temores do ser humano é perder a visão, né? E normalmente a cegueira é irreversível, né, Dr. Celso e Dr. Marcos. E vocês dois têm a gente sempre fala também isso, tem uma parceria muito interessante, que o Marcos cuida mais, vamos dizer assim, da frente do olho, e o Dr. Celso do fundo do olho, né? Cada um tem essa especialização. A tecnologia abarcada no segmento da oftalmologia, ela tem trazido aí muitos avanços, né, Dr. Celso? Eu acho que dentro das doenças do fundo, né, como a gente estava falando, a degeneração macular ganhou nos últimos 20 anos grande destaque porque ela se tornou hoje a principal causa de cegueira irreversível no mundo ocidental. Ultrapassou o glaucoma, era o glaucoma. Hoje é degeneração de mácula. Principalmente na faixa etária acima dos 60, 65 anos? A partir dos 70 anos. 70? Um pouquinho mais velho. Claro que às vezes pega mais jovens,
mas a grande maioria é a partir dos 70 anos. Uhum. Doutor Celso falou, a maior causa de cegueira é irreversível. Existe uma reversibilidade para alguns tipos de cegueira? A catarata. A catarata você consegue? Consegue. Com a cirurgia? A catarata nos países mais subdesenvolvidos, na Índia, na China, no Paquistão, ela é a principal causa de cegueira, mas ela é reversível com a cirurgia. Uhum. A degeneração de mácula, a gente só tem a oportunidade na detecção dos estágios mais precoces. Uhum. E tendo um diagnóstico bem feito. A gente falou há pouco do OCT. O OCT é um exame hoje padrão ouro, fundamental, para você diferenciar se a degeneração macular é úmida ou seca. Sim. E os tratamentos são diferentes. Sim. Então, a úmida, ela revolucionou nos últimos 12, 15 anos com as injeções intravítreas. São aplicações de remédios de antiangiogênicos que a gente consegue controlar a doença. Se você detecta precocemente, resultado melhor. Se você detectar tardiamente, resultado pior. E a degeneração macular seca, ela vinha sem opção nenhuma de tratamento. Nem os injetáveis vinham dando bom resultado, né? Não. Recentemente começaram estudos com injetáveis, mas com complicações, e veio o Valeda, que é a fotobiomodulação, que é um tratamento à base de comprimentos de onda de luz específico, não chega a ser um laser, mas é uma modulação que controla a luz em células específicas dentro do olho, com comprimentos de onda específicos também, e que vem pela primeira vez apresentando resultados de estabilidade e melhora da doença. Uhum. Então, quando a gente tem o Valeda nas fases mais precoces, a mesma regra vale, resultados melhores. Se você muito tardiamente, os resultados não são tão bons, como qualquer doença no ser humano, né? Desde a diabetes até câncer, e a degeneração não é diferente. E aí, mais uma vez, né, a importância de fazer uma revisão, de fazer a visita ao oftalmologista pelo menos uma vez por ano, né, Marcos? Exatamente para, se houver alguma patologia dessa, ser detectada precocemente, né? A visita anual para o paciente adulto ou 60 a mais é o mais recomendado no mundo ocidental. E aí você tem a oportunidade de você poder descobrir a boa parte dessas doenças da maturidade em fase inicial. Eu fico muito feliz quando um cara passa por uma consulta anual, eu posso dar a notícia para ele: você está ótimo, a pressão do seu olho está boa, seu cristalino está bonito, sua córnea está boa, seu fundo de olho está maravilhoso, o óculos está praticamente o mesmo, parabéns, volta daqui a um ano. Poxa vida, coisa boa. A gente falou sobre a cirurgia de catarata, e aí minha produtora, Maria Vitória, que tem 21 anos, né, 22 anos, ela foi lá na Lileza fazer as gravações, eu vou pôr no ar aqui, ela estava ansiosíssima porque ela achou uma obra de arte ver a cirurgia. Todas as meninas assim, né, com uma certa aflição, visão, a gente tem, né? E a Mavi adorando que viu, então vamos colocar no ar, Mavi, então homenagem, vamos colocar, olha só, a gente tem algumas imagens aí, de uma cirurgia de catarata. É muito comum essa cirurgia, acima de que idade, mais ou menos? Geralmente a partir dos 55 anos já dá para pensar, né, no Brasil. E é uma cirurgia hoje bastante rápida, demora de 6 a 8 minutos. Ela falou que 10 minutos, está quase no oftalmo. A tecnologia ela tem que estar agregada, né? Então a gente usa, por exemplo, o Legion é um aparelho que ele tem um controle de fluídica. Que é esse aparelho? Exatamente, o controle de fluídica dele é absurdo. O que seria isso, doutor Celso, controle fluídica? Quando você vai tirar a catarata, você não pode deixar o olho murchar, né? Imagina o olho como uma esfera, se você só tira conteúdo e você não repõe... Seria isso? Exatamente. Ele murcharia, né? Então você tem o olho, você tem a fluídica para poder fazer a aspiração e a remoção da catarata sem comprometer as outras estruturas do olho. Uhum. E o 3D, né? Que eu acho que veio de forma espetacular para ensino, para o cirurgião enxergar melhor, né? Sim. Então, o paciente que é operado pelo microscópio convencional e pelo 3D, na verdade, a diferença é para o cirurgião, que ele enxerga melhor o que ele está fazendo. É inevitável isso? Com uma certa idade, o cidadão vai fazer a cirurgia de catarata? É inevitável. Por isso que a gente acaba... Se você for ver estatísticas, a cirurgia de catarata sempre está no mundo ocidental entre a cirurgia mais feita do planeta Terra. Mas por que você se refere ao mundo ocidental? No Oriente é muita diferença? A gente não tem estatísticas confiáveis do outro lado. Essa que é a grande verdade, né? Mas o que se tem de informação é de que
demore mais para fazer essa cirurgia? É um bocado parecido. A exceção talvez pelo vício de refração. No mundo ocidental a gente tem mais hipermétropes e na Ásia a gente tem mais míopes. O míope é quem aqui tem Dificuldade para longe. Hipermetropia. E a hora que você coloca a China dentro da estatística mundial, com 1 bilhão de pessoas, ela bagunça a estatística para o lado da miopia. O Marcos falou, a OMS mês passado publicou, no último ano foram realizadas a nível mundial 28 milhões de cirurgias de catarata. Nossa, isso é muito, né? É um número superlativo, né? E as pessoas estão vivendo mais. A minha produção buscou também aqui alguns dados em relação à degeneração da mácula, a DMRI, né? Degeneração da mácula relacionada à idade, e os números também são bem assustadores, né? Chega a uma previsão uma estimativa de afetar mais de 243 milhões de pessoas em todo o mundo até 2025, até 2030, até 2050 esse número deve dobrar para 1,3 bilhão de pessoas. É assustador, né, doutor? Imagina hoje um Brasil inteiro, né? Os países do hemisfério norte, que são os países mais ricos, são os que mais sofrem com degeneração de mácula. Tem uma razão para isso? Você tem um perfil, então são pessoas clarinhas, de olho claro. Sim, olho verde, olho azul. Olho verde, olho azul, hipermétropes, tabagistas, fumantes, né? Sedentárias. Acho que tem um surto de diabetes também que afeta muito essa questão. A diabetes hoje eu acho que talvez seja uma pandemia mundial. Não é contagiosa, né? Não sei se os infectologistas não matam a gente por usar esse termo. O diabético é a mesma coisa, tem que ter o diagnóstico precoce, o acompanhamento precoce e a intervenção precoce para você ter um resultado bom. Aí a gente falou sobre prevenção, né? O Marquinhos estava comentando conosco a respeito, né, da inevitabilidade da cirurgia de catarata. A de degeneração macular tem como evitar? Qual tipo de procedimento? Quais são as causas principais? Você falou já a questão, né, de tabagismo, propensão por conta dos olhos claros, enfim. Existem algumas teorias, né, mas tudo na base da teoria. Então a gente sabe que os pacientes que sofrem de alteração no metabolismo das gorduras, colesterol, triglicérides, são mais susceptíveis. Os pacientes que se expõem muito ao comprimento de onda de luz azul são mais susceptíveis. Que seriam celulares, tablets? Seriam as telas em geral. Sim. E essas luzes mais brancas e etc. Se a situação hoje é complicada, imagina a gente olhar para o futuro, que dessa geração atual não sai da frente da tela, né? Você tem as telas, você tem um problema alimentar, que é um controle metabólico, você tem um problema das telas, então, que é um problema de controle. As telas. E aí você hoje a prevenção ela existe apenas nessa situação. O que a gente pega? Então, por exemplo, eu tenho pacientes hoje com 80 anos que eu já tratei. E aí, doutores, existe essa multidisciplinaridade no sentido de, por exemplo, o paciente que é diabético ou que tem uma doença autoimune, enfim, ou que tem que submeter a corticoide e tal, o médico dele, daquela especialidade, já indica para o oftalmo para que ele possa evitar que a utilização dessas drogas venha a resultar aí numa deficiência visual? Esse é o correto, né? A gente procura... Esse é o prático? É o certo. É o que tem sido praticado? É o que... Então, isso vai da formação do colega. Quando a gente tem colegas do outro lado que pensam como a gente, isso acontece com frequência. A gente tem defendido a tese de criar, por exemplo, para diabético, núcleos de apoio ao diabético, em vários setores. E nesses núcleos você tem o oftalmo, o nefrologista por causa da parte renal, o endócrino encabeçando e coordenando a equipe. Porque essas vezes acabam trazendo consequências para vascular, vários. Porque o diabético, neurologista, porque tem a neuropatia diabética, o pé diabético. Então esses núcleos de apoio ao diabético, não adianta nada, por exemplo, a gente tratar o olho de um diabético com retinopatia, fazer injeção, fazer laser, fazer tudo, se a diabetes dele clinicamente está absolutamente descontrolada. Sim. Então a gente precisa dessa integração. Eu perguntei a respeito dessa questão, né, das outras especialidades, quando, né, detectam determinada patologia, uma diabetes, uma doença autoimune, enfim, orientar a procurar o oftalmo, o nefrologista e outras especialidades. E o paciente, como é que é o comportamento do paciente? Entendo muito no Dr. Google, ele chega lá com o diagnóstico próprio. Eu acho que o Dr. Google hoje é do mundo de todo mundo, né? Ninguém escapa do Dr. Google. Mas é muito interessante. O paciente sempre tem uma percepção de quando o profissional de saúde está preocupado com ele, né?
Porque hoje, quando você refere para um outro colega de uma outra especialidade, é porque você está preocupado que aquilo vai evoluir mal e você faz uma descoberta de uma doença. Então, a maioria dos pacientes vê aquilo com muito bons olhos. Ele fala, puxa vida, que bom que eu fui ver uma coisa e acabei detectando outra precocemente, né? Tempo de tratamento, né? Qual dos dois é mais bravo? Qual dos dois escuta o paciente chegar e falar assim, olha, eu vim aqui, eu tenho isso, tenho aquilo, aquilo outro, e vocês falam assim, olha, você já está diagnosticado, não precisa de mim. Bravo, todo médico de né? retina é Doutor bravo. Celso tem cara mesmo demais, né? Chegou a colocar paciente. Eu não sou bravo, mas o diabético é assim, por exemplo, vamos pegar o diabético como perfil. Se você dá o dedinho, os diabéticos que estão nos assistindo que me desmintem. Se você der o dedinho, ele quer a mão. Se você der a mão, ele quer o braço. É mentiroso, né? Se for o contrário, ele é não comi mentiroso. nada, esse exame está errado. Aí a mulher do lado está atrás. Não, E aí, comeu um diabético cascateiro. é uma mentira. Que é um tiro no pé, né, doutor Celso? Uma dos prazeres da vida é comer. Sim. E parece que o fruto proibido é mais gostoso. Então, a hora que você proíbe ele... Aí é que ele quer comer mesmo. É que ele quer comer mesmo. Só que assim, ele até pode dar uma fugidinha para lá, para cá. Falando em comida, hein? Olha só, a Unilever, desculpe interromper, doutor Celso, a Unilever está completando 25 anos este ano, era de 1999. Qual mês de início de atividade, vocês lembram? Maio. Maio de 1999. A nossa equipe, humildemente, fez aqui um bolinho de 25 anos. Então, doutor Celso, só concluindo o raciocínio. Aí você estava falando do diabético e a necessidade de ter um pouinho mais de o diabético... lealdade com o médico. O diabético, a minha família é toda de diabéticos, então a gente conhece bem o perfil do paciente diabético e a gente, 30 anos já, 34 anos de oftalmologia, a gente acaba tendo muito paciente diabético. Então são poucos os diabéticos que realmente seguem a regra. Não estou falando de remédio, estou falando de hábito de vida saudável, atividade física, dieta. Tem que se reeducar, não tem jeito. Se reeducar. Dieta é um dia antes de colher o exame de sangue. Aí o cara faz e aí acaba mascarando mesmo, né? Também, né? Controle do estresse. Ele está enganando ele mesmo, né? Então, controle de estresse, etc. O pessoal procura muito estar sempre sendo atendido pelo Dr. Marco, pelo Dr. Celso, ou os outros profissionais já conseguem dividir com vocês esse contingente de pacientes? A nova geração já tem a sua empatia aí. E a gente tem as outras especialidades, não é? Tem um pessoal jovem que faz glaucoma bem feito, tem um pessoal que faz plástico ocular bem feito, UVI. Então o pessoal jovem que foi chegando tem um pouco a carinha da gente, mas ele já tem agora... já tem o seu público fiel também, né? Mesmo a gente, há quantos anos que o paciente falava assim, tão novinho, já é formado. Estão novinhos ainda, até a Vera até dos 2 anos pagou aqui, ficou só de 5 anos, então é sinal que estão jovens e vão durar muito tempo aí, vão ainda prestar muito serviço à nossa Baixada. Vamos cantar os parabéns, obrigado, doutor Celso, obrigado, doutor Marcos, e a equipe canta parabéns pra você. Ei! Ei! Quem é que sopra? Sopra os dois juntos aqui, ó. Aí, ó. Pronto. Aê!